Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Temos aí a aula de número 37. O objeto de conhecimento, temos biodiversidade brasileira. O detalhamento da nossa aula, nós temos unidades de uso sustentável, onde veremos a área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural, área de preservação permanente. Então, esse é o detalhamento da nossa aula de número 37 e vamos a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar a nossa aula verificando algumas imagens onde nós veremos algumas categorias das unidades de uso sustentável. Então vamos verificar aí nas imagens, nós temos a Praia do Tupé, lembrando que essas áreas de uso sustentável elas estão localizadas no estado do Amazonas. Nós temos aí o Parque Linear do Gigante e dentro dessas áreas a gente vai verificar as características de cada uma delas. Temos aí a Universidade Federal do Amazonas, que é a UFAM, toda essa área que é preservada, verificando os conceitos de cada uma. Temos também o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que é o INPA, onde também vocês podem verificar a área que é preservada, né? Toda essa área verde, a sua biodiversidade, o ecossistema presente nessas regiões. Temos também a universidade, que é a UBRA, uma universidade privada, também localizada no estado do Amazonas, aqui na capital, né? Em Manaus. A Lagoa do Japim também é uma dessas áreas que nós vamos verificar qual a categoria, né, que ela se enquadra. Temos aí também a área de preservação, onde está localizado o condomínio Elisa Miranda. Verifiquem também a área verde, né, e a gente vai enquadrar a categoria predominante. Como vocês podem verificar aí na imagem, né, e a gente tem inclusive as moradias, né, como também o conjunto Aquaricara, onde também verificamos as moradias, a área verde, juntamente também com todos os ecossistemas presentes nessas unidades. O MUSA, que também a gente tem aí na imagem, trouxe para vocês como uma dessas áreas que a gente também vai verificar a sustentabilidade presente nessas regiões. O que acontece, se é uma área apenas de pesquisa, de visitação, dentro dessas regiões. Então, a gente vai observar as características de cada uma dessas categorias que estão inseridas aí nessas unidades de uso sustentável. Vamos observar agora o conceito da unidade de uso sustentável, que são áreas que visam conciliar aí, olha, a conservação aqui da natureza, tá bom? Então, a gente vai observar o conceito dessas unidades de uso sustentável e verificar também as categorias, né, que estão inseridas dentro dessas unidades, que elas são chamadas de uso sustentável, né? Elas são diferentes das unidades de uso de proteção integral, né? As características, elas são diferentes, tá bom? Dentro dessas unidades de uso sustentável, olha, são permitidos aqui coleta e também o uso dos recursos que estão presentes dentro dessas unidades, tá bom? Dos recursos naturais. Desde que esses recursos ambientais, né, esses recursos renováveis, e o processo ecológico, eles estejam aqui assegurados. Então, o que vai acontecer? Esses recursos da natureza, eles precisam ser utilizados de maneira sustentável, tá bom? Então, sempre aliado ao conceito de sustentabilidade, onde eu vou usufruir daquele determinado recurso da natureza, mas de forma sustentável. Vamos verificar agora as categorias. Aí nós temos as categorias de uso sustentável e a gente vai verificar
as características de cada uma delas, tá bom? E verificar como é que elas podem ser utilizadas. Algumas para pesquisa, nós temos aqui, por exemplo, a área de relevante interesse ecológico, que é a primeira, tá bom? Aqui nós temos a sigla de cada uma delas. A floresta nacional, onde também vamos verificar as características. Temos também aqui a categoria reserva de fauna, tá bom? Temos a reserva de desenvolvimento sustentável, a reserva extrativista, temos também a área de proteção ambiental e a reserva particular do patrimônio natural e a sigla também de cada uma delas. Observando essas categorias, a gente vai verificar cada uma delas, observando as características. As características gerais das unidades de uso sustentável, a gente vai observar que elas têm um interesse em comum, que é o primeiro conceito que a gente observou, né? Utilizar aquele determinado recurso da natureza de forma sustentável, aliado ali, fechado, né, com o conceito de sustentabilidade. E aí a gente vai observar algumas diferenças entre uma categoria e outra. Vamos à primeira categoria, aí nós temos a área de relevante interesse ecológico, nós temos o espaço destinado aí, olha, à conservação, lembrando que a gente sempre utiliza essa palavra aqui quando a gente se refere às unidades de uso sustentável, tá bom? E não ali de proteção integral, né, que é diferente dessas unidades, do ecossistema natural de relevância regional ou também ali do ecossistema local, tá bom? Nós temos aí as dimensões reduzidas, né, e também a gente observa dentro dessa categoria uma baixa presença humana, né, de pessoas ou até mesmo nenhuma presença humana. Destaca-se por suas características naturais distintivas, tá bom? As características local ou regional, por terras tanto públicas ou até mesmo privadas. Inclusive, a gente viu ali no início algumas imagens, né, de algumas unidades de uso sustentável, e aí a gente observou algumas áreas que são privadas. Então, a gente vai observar essas características dentro dessas unidades de uso sustentável. Elas não pertencem apenas ao Estado, tá bom? Elas também podem ser privadas. E uma característica que a gente observa, né, dentro dessa unidade, ou dessa categoria, a gente observou essa baixa população, né, que está presente dentro dessa área, ou até mesmo nenhuma população presente dentro dessas áreas. Nesse exemplo, nesse mapinha, a gente tem um município de Santo Antônio do Içá, e aí a gente observa essa área que está em destaque, tá bom? Essa área em destaque é toda essa categoria, toda essa unidade. Então, a gente vai observar as características nessa região, né? Então, a gente tem aí uma área pública, uma área que vai ser preservada, a sua fauna, a sua flora, como as espécies animais, as espécies vegetais presentes dentro dessa área, dentro dessa unidade de uso sustentável. Vamos agora à próxima categoria e observar também as características dela. Nós temos aí a floresta nacional. Dentro da floresta nacional, a gente observa uma área com cobertura florestal, onde predominam as espécies nativas, que são o quê? As espécies predominantes nessa área, tá bom? Então, aqui são as características da floresta nacional. E aí nós temos o objetivo, né? Dentro da floresta nacional, dentro dessa categoria de uso sustentável, ela visa o uso sustentável e diversificado dos recursos florestais, tá bom? Então, aqui a gente tem a preservação, né, dessas unidades, da fauna, da flora. E aqui, olha, a gente tem pesquisa científica, tá bom? Então, de uso também para a pesquisa científica, onde os cientistas podem se dirigir a essas áreas de uso sustentável e ali fazer os estudos das espécies da fauna, da flora. Temos também
que é admitida a permanência, diferentemente da outra, né, que algumas áreas não têm ali a presença da população. Aqui a gente tem que é permitido, né, admitida a permanência de população, das populações tradicionais, né, que habitam, lembrando aqui, olha, desde a sua criação, tá bom? Então, depois, digamos que a população quer ir depois para aquela área, para esse espaço, para essa unidade de uso sustentável, dentro dessa categoria de floresta nacional, mas a população ela já tem que estar ali inserida, tá bom? Então, é uma característica também desta categoria. Vamos agora para a próxima e observar aí as características dela. Nós temos a reserva de fauna. Dentro da reserva de fauna, nós temos aí uma área natural com populações animais de espécies nativas. Aqui a gente tem espécies terrestres ou até mesmo espécies aquáticas que estão presentes aqui na reserva de fauna. Aí nós temos, dentro dessa unidade de uso sustentável, o que é que pode ocorrer dentro dessa área, né? Nós temos uma área que pode ser feito aqui estudos técnicos científicos, né? Sobre, por exemplo, o manejo, tá bom? Que pode ser feito principalmente com as espécies nativas, né? Sejam elas terrestres ou aquáticas. E aí você pode aqui, por exemplo, falar sobre o manejo econômico sustentável dos recursos da fauna, que são os recursos faunísticos, tá bom? Então, feito ali pesquisas também dentro da reserva mais específica, né, até mesmo por conta do nome, reserva de fauna, né? Por isso que a gente colocou aí dentro desse principal objetivo para essa categoria aí dentro da unidade de uso sustentável. Então, realizar pesquisas sobre como realizar o manejo com essas espécies nativas, essas espécies dessa área onde está inserido a reserva de fauna. Vamos para a próxima categoria. Nós temos aí a reserva de desenvolvimento sustentável. Nós temos aí até uma imagem para vocês, né? Uma área natural onde vivem populações tradicionais. Diferentemente, né, das unidades de uso de proteção integral, aqui a gente já observa mais a população, mas são os povos tradicionais, a população que já está inserida ali dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente, tá bom? Então, aqui nós temos a reserva de desenvolvimento sustentável. E aí nós temos que elas se baseiam em sistemas sustentáveis, tá bom? Então, aqui você vai utilizar os recursos, explorar os recursos naturais dentro desse sistema sustentável, de forma sustentável, tá bom? E nós vamos verificar essa área aí nessa parte do Rio Negro. Nós temos diversas reservas de desenvolvimento sustentável. Na próxima imagem, nós temos aí a RDS, ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Mamirauá, que está aí na imagem para vocês. E dentro dessa reserva é desenvolvido aí ao longo de gerações, né, das populações tradicionais que já estão inseridas nessas áreas, tá, que foram delimitadas aí pelo governo federal, esses espaços, essas áreas de uso sustentável, tá bom? Ou até mesmo ali de acordo com as leis federais estipuladas pelo município ou pelo estado. É adaptado a condições ecológicas locais, né? Então essas gerações que já estão ali habituadas a utilizar os recursos ou explorar os recursos, né? Ali com todo o manejo, com todo o uso sustentável dessas regiões. E também aqui nós temos um diferencial que permite visitação pública, olha. E também aqui, como nós vimos nas outras, né, pesquisas científicas. Então essas são as duas características dessa categoria que vai se diferenciar aí das outras categorias que nós observamos. Desenvolvimento do turismo ecológico dentro dessas RDS, né, ou Reserva de Desenvolvimento Sustentável. Vamos para a próxima categoria, que é a reserva extrativista. Aí nós temos, dentro da reserva extrativista,
Aqui nós temos na reserva a área natural utilizada, olha, por populações extrativistas tradicionais que também já estão situadas ali nessa área, que tem todo um conhecimento, que também vai ser passado de geração em geração e que utilizam aquele espaço de maneira sustentável, tá bom? Exercem aí as suas atividades, né, como o próprio nome já nos informa, né, baseadas nessa atividade aqui, olha, no extrativismo. E aí nós temos aqui a agricultura de subsistência. Lembram que aí a agricultura de subsistência é onde aquela família ela vai ali plantar, ela vai cultivar um determinado alimento, né, para a sua própria alimentação, né, para a sua própria subsistência, tá bom? E também aqui nós temos dentro dessa reserva extrativista a criação de animais de pequeno porte, tá bom? Que vai ser permitido aqui nessas unidades de uso sustentável. Aí nós temos assegurando o uso sustentável dos recursos naturais existentes, né, naquela área, que fazem parte da fauna, da flora, como é que vai ser utilizado, o manejo também dentro dessas reservas extrativistas. A proteção dos meios de vida, né, que fazem parte, que caminham juntamente com a sustentabilidade, e também, olha, a cultura dessas populações, tá bom? E aqui nós temos a visita pública e a pesquisa científica também, que vai ser permitido dentro das reservas extrativistas. Então, a gente observa mais a presença do homem, né, dentro dessas unidades de uso sustentável, e além da população que está presente dentro dessas unidades, né, em cada uma dessas categorias, a gente observou que em algumas delas a gente também tem ali a presença de pessoas vindo de fora, né, onde eles vão ter um conhecimento, vão conhecer como é que é feito o manejo nessas áreas, ter um conhecimento de cada uma dessas unidades de uso sustentável e também para a pesquisa científica, certo? Vamos agora para a área de proteção ambiental. Aí nós temos algumas características. Aí a gente observa que essa área ela vai ser dotada de atributos naturais, estéticos e culturais, né? A cultura da população, que são importantes ali para a qualidade de vida, para o bem-estar da população, assim como todas as outras áreas que a gente observou, né? Cada uma delas possui a sua fauna, a sua flora, suas atribuições, né, naturais, estéticas e também culturais, né? Inclusive a gente fala sobre a questão do manejo, a questão desse conhecimento que é passado ali em várias gerações, né, predominantes dentro cada uma dessas categorias. E geralmente é uma área extensa, né, então aqui a gente tem essa característica para a área de proteção ambiental, com o objetivo aqui, olha, de proteger a diversidade biológica, né, a fauna, a flora, e também de ordenar o processo de ocupação humana, tá bom? Então, como é que vai ser feito próximo dessas áreas de proteção ambiental? Como é que vai ser feito ali esse processo de ocupação humana? Se vai ser construído ali um residencial, se vai ser construído ali moradias, né, casas, uma fábrica, se pode ser utilizado, porque muitas dessas áreas elas estão predominantes, essas áreas de proteção ambiental, em zonas urbanas, tá bom? Então, ser feito o estudo dessas áreas e manter o objetivo, né, dessa categoria, tá bom? E aqui nós temos, olha, assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, tá bom? E também é constituída por terras públicas e por terras privadas. Por isso que a gente fala, dentro dos objetivos dessa categoria, a gente tem essa área bastante extensa, essa proteção dessa diversidade biológica, como é que vai ser feita essa ocupação humana, que é justamente para assegurar ali a permanência daquelas espécies animais, daquelas espécies vegetais, né? Tanto da fauna, da flora, o uso geral dos recursos naturais.
Na próxima categoria, nós temos a reserva particular do patrimônio natural. E aí nós temos uma área privada com o objetivo também de conservar as espécies animais, vegetais, a diversidade biológica predominante nessa terra, nessa área de uso sustentável, onde vai ser permitido também a pesquisa científica, a visitação turística, recreativa ou até mesmo educacional, né, onde alunos de escolas, instituições, universidades podem também visitar essas reservas particulares do patrimônio natural. E ela foi criada aí por iniciativa do proprietário, né, daquela área, que pode ser apoiado pelos órgãos responsáveis. Aí nós temos, dentro dessa categoria, o órgão integrante que vai ser responsável, nós temos o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tá bom? Na gestão dessa UC, que é essa unidade de conservação, certo? A unidade de uso sustentável nós temos dentro dessas áreas, a gente vai observar que nesses espaços a preservação da biodiversidade, a preservação dos processos ecológicos, ela vai ser também fundamental dentro dessa unidade de uso sustentável, mas também se abre para espaço para atividades que promovem também o desenvolvimento social e econômico, que pode estar ligado às atividades de turismo, às atividades de lazer, dentro dessas áreas, tá bom? Dessas comunidades locais. Então, a gente também observa essas atividades com a presença de pessoas vindo de fora, para ter o conhecimento, no caso aí, dentro dessa unidade de uso sustentável. Vamos observar agora algumas formas de manejo, né, dentro dessas categorias, dentro dessas áreas. Nós temos aí a primeira, explorando os recursos com responsabilidade. Nós temos aí a coleta e uso sustentáveis. Aí nós podemos falar, por exemplo, da extração de recursos naturais, como madeira, as atividades, né, que podem ser realizadas de frutos, e também de plantas medicinais, né, bastante utilizada, inclusive, em cada uma dessas áreas, dentro dessas categorias, para pesquisa científica, né? Desde que realizada aqui, olha, uma palavra-chave, de forma controlada, de maneira sustentável, tá bom? Que não comprometa aqui a renovação desse recurso, tá bom? E a integridade também, olha, dos ecossistemas que estão predominantes, que estão ali localizados em cada uma dessas áreas de unidade, as categorias, né, de uso sustentável. Nós temos aí as atividades econômicas compatíveis, aí a gente vai observar, inclusive a gente viu cada uma delas, né, onde elas estavam presentes nas categorias. Nós temos aqui, por exemplo, o turismo ecológico, que a gente observou que pode ser feito dentro dessas áreas. Nós temos aqui a agricultura de subsistência, né, que seria a agricultura familiar. Temos também aqui a pesca artesanal, a criação de animais, né? Lembrando que esses animais são aqui animais de pequeno porte, que são alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas dentro dessas áreas, nessas terras, tá bom? E também tem que seguir aqui as diretrizes, tá bom? Para minimizar o impacto dentro dessas terras, tá bom? Então, são algumas das formas aí que a gente colocou que são feitas dentro dessas áreas, em cada uma dessas categorias. Além também da pesquisa científica que a gente observou, aí nós temos pesquisa científica e educação ambiental, que também pode ser feito. Lembra que a gente viu numa categoria que é permitido ali o turismo ecológico, a pesquisa científica e a visitação, né? A gente tem ali a visitação, por exemplo, das escolas, que podem ser feito dentro daquela unidade de uso sustentável. Então, essas unidades de uso sustentável, elas também servem como importantes laboratórios, né, onde você vai ter ali o conhecimento, vai ver ali as espécies que estão presentes dentro daquela área, tá bom? Então, pesquisa científica e também trabalhar a educação ambiental, né, estar ali no local, conhecer. Nós temos também que, através do estudo da flora, da fauna e desses processos ecológicos, né, a partir de toda essa pesquisa,
a gente pode aí, por exemplo, aprimorar o nosso conhecimento. Já da gente estar ali longe, né, estudando, mas você também pode estar ali presente dentro daquela área, dentro daquela unidade de uso sustentável, para ter esse maior conhecimento sobre o meio ambiente e desenvolver práticas mais sustentáveis, né? Conhecer como é que aquelas populações tradicionais que estão presentes dentro dessas unidades, elas utilizam ali aqueles recursos de forma sustentável, né? De forma que aquilo ali possa voltar para as próximas gerações. E aí nós temos a área de preservação permanente. A gente vai verificar algumas características. Nós temos aí uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, né? E nós temos as funções aqui desta última categoria, né? A área de preservação permanente. Então nós temos aqui preservar os recursos hídricos, tá bom? Aqui preservar também a preservação da paisagem, né? A estabilidade geológica também, do relevo predominante, do solo daquela região, da biodiversidade em geral, predominante nessa área. Temos também facilitar o fluxo gênico de fauna e de flora que a gente observa dentro dessa área de preservação permanente, nesse movimento, né, das espécies de uma área para outra, dentro desse fluxo. Nós temos aqui também a proteção do solo, né, que a gente viu ali no geral, essa estabilidade geológica. Assegurar também o bem-estar, assim como de outras categorias que a gente verificou, né, das populações humanas, onde a gente fala sobre a questão social, porque a sustentabilidade ela não está aliada apenas, né, à questão da biodiversidade, dos ecossistemas, mas a gente tem vários pilares, né, o pilar econômico, o pilar ambiental e também o pilar social, certo? Aí nós temos as áreas de preservação permanente que visam atender o direito fundamental de todo brasileiro. Então aqui nós temos, olha, no artigo 225, podem procurar lá na Constituição Federal de 1988, olha, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá bom? Então aqui todos nós temos direito. E também as nossas próximas gerações, né? Que é o que diz o conceito de sustentabilidade. Eu utilizo hoje os recursos de maneira sustentável para que as minhas próximas gerações elas também possam ter recursos para utilizar. Então, são áreas naturais intocáveis, né? Que a gente tem rígidos limites de exploração, ou seja, não vai ser permitido aqui a exploração econômica direto dentro dessa área, bem diferente das outras categorias que a gente observou, né? Onde a gente tem a utilização, um manejo diferente, o que a gente observa dentro das áreas de preservação permanente, certo? Então essas foram as categorias aí para vocês conhecerem um pouco dessas unidades de uso sustentável. Essa foi a nossa aula e até uma próxima!